Em certa parte do Evangelho, Jesus disse assim: Dai-lhes vós mesmos de comer. Hoje, Jesus multiplica os pães, alimenta as pessoas. Vem comigo, vamos refletir sobre essa passagem. Olá, paz e bem. Estamos celebrando hoje o 17º domingo do tempo comum. Domingo da caridade. Domingo do pão. Domingo do alimentar. Quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Alguns teólogos relatam que a cena das tentações narradas por Mateus não se deram de uma vez, mas fizeram parte de toda a vida de Jesus. A narrativa da multiplicação dos pães e peixes poderia ser vista dessa perspectiva. Vejamos. Jesus está sobre um monte, provavelmente um lugar à parte. Imaginar que estivesse longe da cidade, e ele faz uma provocação a Felipe. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? O narrador diz que essa teria sido uma pergunta provocativa, pois Jesus sabia muito bem o que ia fazer. O diálogo se desenvolve. André, irmão de Simão Pedro, diz que é um menino com 5 pães e 2 peixes. O que era aquilo para uma multidão de 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres? Aqui outra curiosidade teológica. Dizem que esse menino, tal como as crianças e alguns jovens no dia de hoje, ao saber daquele evento de Jesus, ou daquele evento com Jesus, levou aqueles pães e peixes para vender e levar um dinheiro para casa. Como eu disse, só uma curiosidade. Pois bem, Jesus manda que todos se sentem. Pega os pães, faz a oração de ação de graças e ordena que os pães sejam distribuídos. E fez a mesma coisa com os peixes. Alguns teólogos defendem a ideia de que Jesus teria feito uma pregação antes de multiplicar os pães, falando de partilha, de distribuição da comida, fazendo que não houvesse ninguém com fome no mundo. E que a oração que Jesus fez de ação de graças teria motivado a todas e todos a partilharem um pão que teriam trazido na sacola. Mas isso não importa. Não importa se ele multiplicou os pães ou se fez com que as pessoas partilhassem a comida que tinham na aljava. O que importa é que diante de Jesus, ninguém pode passar fome. Jesus é o alimento da humanidade. Jesus alimenta os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Diante de Jesus não se pode aceitar que algum irmão ou irmã passem fome. Jesus é o pão vivo descido do céu. Ir até Jesus é a certeza de alimentar-se. Quem se aproxima de Jesus não pode ser insensível à fome de quem pede algo para comer. Quem se dirige a um irmão com fome, chamando-o de vagabundo, está cometendo um pecado grave. A comida que sobra em minha mesa falta em algum lugar para saciar a fome de um pobre, de um miserável, de um excluído. Jesus nos quer agindo no mundo. As nossas práticas devocionais, adoração ao Santíssimo, a participação na Santa Missa, terços, participação em grupos de oração, devem nos impulsionar para aquele que passa necessidade. E é nossa função, enquanto discípulos e discípulas, saciar a necessidade do outro. Encerramos lembrando que Jesus fez tudo isso, não para ser aclamado rei, mas para mostrar que nosso Deus está ao lado dos pobres,
Por isso se retirou sozinho para o monte, para rezar, para refletir, para afastar-se de tudo e de todos que pudessem deturpar a sua missão. Por isso que no início eu falei. Lembra lá nas tentações? Que o diabo disse a Jesus que poderia dar tudo aquilo se ele lhe prostrasse aos seus pés? Tomemos muito cuidado para que a gente não possa cair, ou para que a gente não caia na tentação de se achar melhor do que os outros. Tenha um bom domingo, Deus te abençoe. Até a próxima semana.